O Senhor colocou no nosso coração de que nesses próximos cultos, desde o domingo passado, nas nossas lives de quarta-feira, nos cultos de domingo, nós estaremos ministrando sobre as marcas de Caleb, né? Porque nós somos ensinados, a palavra do Senhor nos ensinou no nosso culto de inauguração o significado profético da vida de Caleb, como que Caleb profeticamente ele representava a igreja. Amém? Alguém que não era povo, porque ele era quenizeu, descendente de quenizeu, mas foi enxertado na tribo de Judá, assim como a igreja, que não era povo, não era israelita, judeu, hebreu, mas foi enxertado no leão da tribo de Judá. Amém? E nós estamos sendo ministrados sobre essas marcas que haviam na vida de Caleb, porque são marcas que precisam existir na igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então abre tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 15 e o verso 13 em diante. Glória a Deus. Está escrito: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá. Ele recebeu uma parte no meio dos filhos de Judá. Eita glória! Está bagunçado. A sinusite do pastor está apagada, então não liga não. Ele recebeu uma parte no meio dos filhos de Judá, exatamente porque Caleb ele não era judeu no sentido de ser da tribo de Judá, porque o pai dele ele era um quenezeu, ele era um estrangeiro, mas o Senhor havia prometido a Abraão que daria a ele vários povos da terra, e entre esses povos estavam os quenezeus. E Caleb ele era um quenezeu, e apesar de não ser da tribo de Judá, ele recebe uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Eles eram gigantes dos Anaquins. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, primo de Axa. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao seu pai. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. No original, esse presente significa uma bênção. Ela fala: pai, me abençoa. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Eu vou pedir para os meninos da mídia acenderem essas luzes aqui, para a gente poder, por favor, não sair tão escuro assim na nossa transmissão, porque tem pessoas assistindo de casa. Amém? Vai que você consegue, querido. Glória a Deus. Hoje o Senhor vai nos ministrar sobre 2 marcas que havia na vida de Caleb, e são 2 marcas que precisam existir na nossa vida, porque são marcas da igreja de Jesus Cristo. Amém? Essas 2 marcas que eu quero ministrar na tua vida hoje é a marca da honra e a marca da liberalidade. Amém? Glória a Deus.
Quem não tem um coração pronto a honrar com aquilo que prometeu, né? Honrar com a própria palavra, essa pessoa, ela não é uma pessoa liberal. Logo, a honra e a liberalidade, elas estão intimamente ligadas. Isso, querido. Tem mais um lá, pode ligar. Isso, glória a Deus. Vamos sair peritos em elétrica aqui da igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem não tem um coração pronto a honrar, nem com a própria palavra que liberou, essa pessoa não é uma pessoa liberal. Então eu quero começar ministrando essa noite falando sobre essa marca de honra. Amém? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja formada por homens e mulheres de honra. Honra em todos os aspectos. Honra no proceder de ser uma pessoa honrada, como honra no honrar aquilo que ela se comprometeu a fazer. Amém? Antigamente os mais antigos falavam que tinha aquela expressão de qual que é a garantia? O fio do bigode, né? Porque o fio do bigode tinha valia. Aqui nessa época só a palavra que eles falavam, a palavra que saía da boca deles, essa palavra, ela tinha um peso. Só que isso não se perdeu com o tempo. As nossas palavras ainda no dia de hoje, elas têm um peso. E se eu me comprometi com algo, esse algo eu preciso buscar cumpri-lo. Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 4. Abre aí, por favor. Está escrito assim, ó: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Esse voto, ele está falando aqui sobre o voto que nós fazemos a Deus, mas na vida do servo de Deus, não se limita só ao nosso compromisso com Deus. Eu casei com a pastora Mara e eu fiz um compromisso com ela, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, não é isso? Até que a morte nos separe. Como diria o pastor Cláudio Duarte, que vai na primeira. Em nome de toda vez. Mas nós fizemos um compromisso diante do Senhor. E com esse compromisso que eu fiz com ela, eu preciso honrar. Amém? Qual que é o grau de parentesco dos irmãos? Vocês são casados? Vocês têm um compromisso. Amém? Vocês fizeram um compromisso um com o outro. E nós precisamos honrar esse compromisso. Se eu fiz um compromisso com a pastora diante do Senhor, quando eu honro esse compromisso, eu estou honrando ao Senhor. Amém? Porque eu fiz um voto diante do Senhor, então eu preciso cumprir esse voto. Caleb, ele faz uma promessa: aquele que conquistar Kiriat-Sefir, que é Debir, não é Hebron, é Debir. Quem conquistar, porque ela também tem gigante, então eu vou dar a minha filha Axa em casamento por mulher. Então o primo dela, Otiniel, ele vai até Kiriat-Sefir, ele derrota os gigantes, ele conquista a terra, e quando ele volta até Caleb, ele recebe de Caleb a promessa que esse fez. Ele chega e recebe Axa por mulher dele. Honrar a palavra que saiu da nossa boca, nós precisamos fazer valer. Ninguém é obrigado a se comprometer com nada, mas a partir do momento em que eu me comprometi com algo, esse algo eu preciso cumpri-lo. 1 Samuel 16 e o verso 18. 1 Samuel 16, 18.
16 e o verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita de Belém, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? A palavra sisudo significa aquele que se mostra sério. Se ele era sisudo em palavras, significa que Davi, ele era uma pessoa séria naquilo que ele falava, naquilo que ele se comprometia, ele era sério para ir lá e cumpri-lo. O que se dará ao homem que derrotar esse gigante Golias? Vai receber a mão da filha do rei para mulher. Então eu vou lá e eu vou derrotar. Eu não preciso das armaduras do rei, porque eu derrotei o leão, eu derrotei o urso, eu sou sisudo em palavras, eu não preciso inventar história. Eu vou lá e eu vou derrotar esse gigante. E olha que coisa impressionante. Davi falou que ele era sisudo em palavras? Não. Um moço que estava lá no exército de Saul, muito longe de Davi, falou a respeito de Davi: eu conheço alguém que é sério naquilo que ele fala. Eu conheço alguém que não fica de conversinha, mas aquilo que ele fala é porque ele faz. Se ele se compromete, ele cumpre. Ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa de honra. Ele é uma pessoa que honra as palavras que saem da boca dele. A pessoa que é honrada naquilo que ela faz, que ela se compromete e cumpre, ela se torna uma pessoa reconhecida. Da mesma forma que uma pessoa que mente, quem é que conhece alguém que mente à torta e à direita? A pessoa mente que nem sente. Eu conheço uns 2, 3. Pessoa mente que nem sente. Todo mundo conhece o histórico dela. Da mesma forma, a pessoa que é sisuda em palavras, a pessoa que honra a palavra que sai da boca dela, ela se torna uma pessoa reconhecida. Ela não precisa falar a respeito dela, as pessoas falam ao respeito dela. E essa é uma marca que precisa existir na nossa vida, porque nós somos partes, nós somos membros da igreja de Jesus Cristo. E na igreja de Jesus Cristo não tem meia palavra. Na igreja de Jesus Cristo ou é sim, sim, ou é não, não. Se eu me comprometi em fazer, eu vou lá e eu vou fazer. Só que a gente precisa tomar um extremo cuidado com relação àquilo que a gente vai se comprometer, porque se a gente se compromete, a gente é obrigado a cumprir. Lá em Juízes, no capítulo 11, ele fala da história de Jefté. No 11:30 já vai falar do voto de Jefté. Fala: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon em minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será o Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté, ele era filho do pai dele com uma prostituta fora do casamento. E Jefté, ele cresceu distante daquilo que eram os princípios da palavra do Senhor. Só que algo que era um fato na vida de todo cidadão daquela época é que aquilo que eu voto, eu cumpro, independente de qualquer coisa. Só que na história de Jefté, a história dele se desenrola de um jeito, porque ele cresce falando tudo aquilo que é errado. Só que em um determinado momento o Senhor levanta como juiz em Israel.
para livrar o povo da mão dos amonitas que estavam oprimindo o povo. Só que porque ele caminhou distante do Senhor, ele faz um voto a Deus que não é do agrado de Deus, que Deus nunca pediu esse tipo de voto. E ele fala: se eu voltar vitorioso na guerra, então eu vou pegar o primeiro que será o meu povo na minha casa, e eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. E o Senhor, ele abomina esse tipo de sacrifício, um sacrifício onde eu vou expor alguém da minha casa. Se a gente for pegar naquela época, ele literalmente sacrificou a filha dele que veio ao encontro dele. Quantas vezes nós não estamos expondo ou fazendo sacrifícios, expondo a nossa família, que não são do agrado do Senhor, para honrar votos que nós fizemos de forma inconsequente ou impensada? Ele foi inconsequente, mas ele cumpriu o voto dele. Nós precisamos honrar os compromissos que nós fazemos. Só que antes de nós fazermos qualquer compromisso, seja diante dos homens, seja diante de Deus, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e buscar nele: Senhor, o que o Senhor requer de mim? Senhor, como que eu vou me portar diante dessa situação? Senhor, qual é a entrega de vida que eu tenho que fazer? Qual é o posicionamento? Como que eu vou lidar com essa situação? Faz uma luz brilhar no meu caminho, faz os meus olhos espirituais se abrirem para aquilo que é o propósito do Senhor para a minha vida, para que eu não seja inconsequente em absolutamente nada. Amém? Senão nós agimos no impulso por causa da situação, da empolgação do momento, e acabamos expondo a nossa casa, a nossa família, a nossa própria vida por aquilo que nem era propósito do Senhor. Mas se a nossa vida estiver aliançada nele, e o nosso sentimento estiver nele, tudo aquilo que for direção do Senhor, ele vai colocar no nosso coração e vai prosperar na nossa vida, em nome de Jesus. E nós vamos sair vencendo os amonitas, e nós vamos voltar vitoriosos, e ninguém da nossa casa, da nossa família vai ser exposto, mas o nome do Senhor, ele vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor, ele vai te honrar em todo posicionamento de honra que você tiver. O Senhor, ele vai te abençoar em nome de Jesus pelo teu posicionamento. As janelas do céu vão se abrir, o Senhor vai te mandar e você terá a vitória, seja contra gigante, seja contra povo estrangeiro. O Senhor te guardará na saída e te guardará na volta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, a marca da vida de Caleb que está sobre a nossa vida é a marca da honra. Nós vamos aprender a honrar os nossos compromissos. Amém? Quem aqui já fez aquele compromisso de que na segunda-feira eu começo aquela dieta? Quantas vezes você não honrou esse compromisso? Ou aquele outro compromisso: segunda-feira eu vou voltar para a academia com força, vai ser assim, trembolônico o negócio, né? E aí deu segunda-feira, de manhã estava frio, não, está frio de manhã, mas à tarde eu vou. Aí deu a tarde, continuou frio, não vai dar para eu ir. Aí não foi, aí veio terça, quarta, quinta e passou. Não, segunda-feira sem falta, pastor. Agora eu vou começar a ler um livro da Bíblia por semana, e o bagulho vai ser assim, absurdo. E não rolou. Em nome de Jesus, nós vamos nos comprometer
e nós vamos honrar com os compromissos que nós fizemos diante do Senhor. Amém? Seja para edificar o nosso corpo natural, nosso corpo físico, que é presente do Senhor, seja para edificar a nossa alma, para ter uma alma curada, seja para vivificar o nosso espírito no Senhor, mas em tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós vamos honrar diante do Senhor e seremos pessoas honradas em todo o nosso proceder, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E em segundo lugar, a marca da liberalidade está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 15, como nós lemos o versículo 17 em diante, está escrito: tomou-a, pois, Otiniel, quem é? Kiriat-Sefer, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Versículo 18: esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento, ela pulou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me uma bênção, me abençoa, pai, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Otiniel volta da batalha vitorioso, ele recebe Axa por mulher, só que Axa ela era uma mulher, resolvida. Nosso ministério de mulheres é um ministério de mulheres resolvidas, para a glória de Deus. É um ministério de mulheres sem mimimi, é um ministério de mulheres que vai lá e resolve. Ela chegou para Otiniel: aí está casada agora, meu filho, a nossa terra é seca, vai lá e pede uma terra com água para o meu pai. E a palavra fala que ele insistiu: Otiniel, vai lá, Otiniel, pede água para ele, Otiniel. E Otiniel panguando lá. Aí a palavra fala que ela pulou do cavalo: se você não quer pedir, eu vou pedir água para o meu pai. É o meu pai, eu conheço o meu pai, e eu sei que o meu pai, ele vai me abençoar. Amém? Se a tua terra está seca, lembra que você tem um pai que é dono das fontes superiores e das fontes inferiores. Se você pular diante dele e diante do teu pai, ele vai te dar a fonte das águas. Em nome de Jesus. Ela pula do jumento e vai até Caleb: pai, a minha terra é seca, me dá água. E Caleb, naquele dia, ele não só entregou a filha dele, como ele entregou a terra de Kiriat-Sefer, como ele entregou as fontes das águas. Por quê? Porque Caleb, ele era um homem marcado pela liberalidade. Ele era liberal em abençoar. Porque ela falou: pai, me abençoa, me dá uma bênção. Ela usa a palavra no original aqui no hebraico, que é beraka, que significa bênção. Pai, me abençoa, pai, abençoa a minha vida. E como Caleb era liberal, ele era abençoador, ele libera a fonte das águas, junto com tudo aquilo que ele já havia liberado sobre a vida de Otiniel e sobre a vida de Axa. Nós temos um pai que nos dá uma terra, nós temos um pai que nos dá família. Só naquele dia Caleb abençoou Otiniel e a Axa com uma família. Naquele dia Caleb abençoou eles com uma porção de terra. Naquele dia Caleb abençoou eles com fontes de água e águas em abundância, porque ela pediu um pouco de água, de fontes de água, e ele deu uma porção superior àquilo que ela pediu. Nós temos um pai que está atento às nossas necessidades, e daquilo que nós clamarmos a ele e pedimos, ele é liberal para nos abençoar. Em Provérbios 11:24 a palavra diz: a quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescente mais
e mais, ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, se eu sou liberal, é-me acrescentado mais e mais. E esse mais e mais não é acrescentado só sobre a minha vida, mas ele vai se estendendo sobre a minha geração. Vai ser acrescentada saúde na minha geração, vai ser acrescentada paz na minha geração, vai ser acrescentada a presença do Espírito Santo na minha geração, vai ser acrescentado profissional e financeiramente na minha geração. Lá em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 2, fala assim: havia um homem em Baú que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, está escrito aí, abastado, não é abestado, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, glória a Deus, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Nabal era descendente de Caleb. Quem aqui já ouviu falar de Nabal? Já? Nabal, ele era um homem louco, totalmente maligno. Davi, nas suas fugas, ele chega até o campo de Nabal, ele protege as ovelhas dos pastores de Nabal, e então ele pede um pouco de alimento para ele, para os soldados dele, e Nabal se recusa e fala: quem é Davi? Davi, ele era o general até então do exército de Saul. E Abigail, por ser sensata, porque Davi ele se decidiu em matar a Nabal e a todos os sete irmãos da casa, ela prepara então um alimento e leva até Davi os seus homens e apazigua Davi. E com o tempo o Senhor mesmo tira a vida de Nabal e Davi se casa com Abigail. Mas não é sobre isso que eu quero ministrar. O que eu quero falar aqui nesse texto é que Caleb, ele foi liberal desde o momento em que o povo entrou na terra de Canaã, porque lá em Josué eles estavam conquistando a terra ainda. Só que desde aquele tempo ele foi liberal, e porque ele foi liberal, ele era alguém liberal, essa bênção da liberalidade se estendeu por toda a geração dele. Agora a gente chega em Nabal. Nabal, ele já está aqui no período dos reis. Saul já é rei sobre a terra. Daqui a pouquinho Davi vai ser coroado rei. Ou seja, todo o período dos juízes, enquanto as outras tribos sofriam com os inimigos que vinham e dominavam a terra, Caleb prosperava. Enquanto o povo se distanciava do Senhor, a descendência de Caleb permaneceu e viveu a bênção do Senhor. E olha que coisa impressionante, fala que Nabal, ele não era rico. Queridos, a palavra fala que Nabal, ele era um homem abastado. A bênção e a prosperidade foi tão grande na descendência de Caleb, que Nabal ele tinha ampla suficiência em todas as coisas, por todos os lados. Ele era um homem louco, ele era, mas não pense em Nabal, pense em todos aqueles que vieram antes de Nabal, que viveram a bênção, que viveram o milagre, que viveram, sabe, o expandir das estacas da tenda. Por quê? Porque um dia alguém decidiu ser liberal, e essa liberalidade alcançou toda a descendência de Caleb. Assim é a bênção de Deus na nossa vida. Ela não se limita a nós. A gente vive também, mas ela não se limita a nós.
mas ela vai se expandindo. O nosso posicionamento liberal hoje vai refletir aquilo que nós vamos viver amanhã, aquilo que os nossos filhos vão viver amanhã, aquilo que a nossa empresa vai viver amanhã, aquilo que os nossos projetos vão ser amanhã. É o nosso posicionamento de liberalidade hoje. E não é só liberalidade no sentido de vir da igreja, entregar um dízimo ou uma oferta, não. Caleb, ele foi liberal na vida da filha dele. Caleb foi liberal na vida de Otiniel, que era sobrinho e agora genro dele. A liberalidade não se limita àquilo que nós entregamos na obra do Senhor, na casa do Senhor, mas a liberalidade, uma pessoa verdadeiramente liberal, ela é liberal com todas as pessoas que estão ao redor dela. E a igreja do Senhor, ela foi chamada para ser uma igreja liberal, uma igreja formada por pessoas liberais, em nome de Jesus. E quanto mais você semear na vida das pessoas, mais o Senhor vai aumentar a tua sementeira. Quanto mais você abençoar, mais a bênção do Senhor vem sobre você. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos essa marca da liberalidade. Só que, voltando, eu só consigo ser uma pessoa liberal se eu for uma pessoa de honra. Porque uma pessoa de honra sabe que um dia ela precisou que alguém fosse liberal com ela. E ela viveu na liberalidade de alguém, e agora ela pode dar: eu vou honrar aquilo que eu vivi, eu vou honrar por aquilo que eu passei, por aquilo que eu enfrentei. Agora é a minha vez, agora que eu estou abastado, suprido, em ampla suficiência. Se Davi estiver com necessidade, eu vou suprir a vida de Davi. Se o meu próximo estiver com necessidade, eu vou suprir a vida do meu próximo. Se o Senhor tem me abençoado, significa que não é só para mim, mas é para eu compartilhar. Eclesiastes 11: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte ele com 7 e até 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Se o Senhor multiplicou o pão que nós lançamos sobre as águas, e ele volta para nós, é para nós repartirmos. Se o Senhor tem abençoado a tua família, para que a tua família seja uma família de paz, compartilhe essa paz com uma família que está em guerra. Amém? Se o Senhor tem te abençoado no teu ministério, abençoe a vida de alguém que não está conseguindo se firmar ministerialmente. Amém? Naquilo que o Senhor tem te prosperado, ajude ao teu próximo, ajude aquele que está perto de você. Isso é a marca da igreja. Lá no livro de Atos fala, a palavra de Deus nos ensina que a igreja, ela caiu na graça do povo. A princípio o povo perseguia, mas depois a igreja caiu na graça do povo. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O nosso posicionamento de honra, de liberalidade, ele salva vidas, porque ele faz parte do nosso testemunho pessoal, que é a melhor forma de evangelismo que nós podemos praticar é ter um testemunho de vida coerente com a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo nos ensina para nós vivermos de forma digna no Evangelho e vivermos de modo digno do Senhor. E viver de forma digna do Senhor é tendo essas marcas na nossa vida que nos habilitam, que nos forjam e que nos colocam em patamares superiores espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Quem é que deseja ser essa pessoa de honra? Amém? Quem é que deseja ser uma pessoa liberal para todos os lados? Amém? Que nós sejamos
essas pessoas de honra. Eu só consigo ser uma pessoa liberal se eu for uma pessoa de honra. Amém? Eu posso ser uma pessoa liberal, mas não ser de honra, queridos. Eu posso ser uma pessoa que não tem problema, eu conheço muitas pessoas assim, que não tem problema em dar, mas ela normalmente dá querendo receber. Por quê? Porque falta a honra. Mas a pessoa, quando a honra do Senhor está nela, não é a honra dela, não é ela por ela mesma, porque ela é boa, é a honra do Senhor nela. É o sentimento de, essa honra não é o sentimento de, eu sou uma pessoa honrada. Não, esse sentimento de honra é, eu vou honrar com aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Eu vou honrar com o sentimento que o Senhor colocou no meu coração, com a palavra que saiu da minha boca, com os princípios da palavra de Deus. É essa honra, não é a honra da prepotência não, mas é a honra do servir, não é a honra do receber. É essa honra. Se eu tenho essa honra do servir, essa honra do cumprir com a palavra do Senhor na minha vida, então eu tenho poder e autoridade para ser uma pessoa liberal, para dar sem esperar receber nada de volta. Se vier, vem do Senhor, é uma porção aumentada. Ao liberal é acrescentado mais e mais. Aquele que retém mais do que é justo. Como assim? Porque a gente tem que honrar sem dar tudo que é nosso. Nós precisamos reter aquilo que é justo. Aquilo que é justo a gente retém, queridos. Eu só posso suprir ao terceiro depois que eu suprir a vida da minha esposa, a minha casa, a minha família. A minha família está suprida. Então agora eu vou abençoar o meu da direita, o meu da esquerda, o meu da frente, o meu de trás. Por quê? Quanto mais eu abençoar, mais o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Por quê? Porque Ele sabe que se Ele colocar na minha mão, eu vou ter fé e a liberdade suficiente para entregar em nome de Jesus.